Bom, o que aconteceria com a mente humana se ela esbarrasse de frente, assim, sem nenhum filtro de proteção com a infinitude absoluta e nua? Nossa, eu garanto que não seria uma meditação serena. Né, Stoyer seria muito possivelmente aterrorizante, porque existe uma expectativa muito higienizada sobre o contato com o divino, sabe? Sobre a espiritualidade ou esses momentos de grande iluminação. Aham, aquela imagem recorrente. Isso, aquela coisa de alguém no topo de uma montanha intocada, uma luz dourada descendo super suavemente. Tipo um comercial de margarina espiritual. Exatamente, um estado instantâneo de paz e controle total sobre a ordem do universo. É uma cena quase cinematográfica, limpa, estética e, acima de tudo, segura. Mas essa visão higienizada ignora completamente a biologia, né? A psicologia do limite humano e a própria gravidade de um evento dessas proporções. Com certeza. A ideia de que a eliminação é um mero troféu a ser conquistado com um esforço metódico, tipo degrau por degrau, até você atingir um patamar de superioridade espiritual inabalável. Isso é uma invenção reconfortante, né? Totalmente. É uma invenção reconfortante, mas profundamente falha. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje toma um rumo tão surpreendente. E, bom, até meio cru. O material que fundamenta esse nosso mergulho profundo desmonta essa imagem de serenidade controlada. É uma desconstrução completa. Vamos investigar um cenário muito mais exaustivo e imprevisível. A gente vai dissecar a transfiguração como uma experiência mística. E o material de base é fascinante. Sim, Nossas fontes pegam um evento bíblico superclássico, que é o instante em que Jesus leva os discípulos Pedro, Tiago e João para o alto de uma montanha e analisam esse relato não apenas como um capítulo histórico. mas como um mapa, né? Um mapa estrutural detalhado. Exato. Uma verdadeira anatomia de como a estrutura humana vivencia e sobrevive ao contato real com o divino. A missão hoje é entender a mecânica minuciosa desse encontro paradoxal. E o que torna esse mapeamento tão fascinante é a forma como ele revela o funcionamento prático de um encontro místico autêntico. A análise disseca o que ocorre quando a extrema limitação humana colide de frente com uma força incomensurável. É tipo bater numa parede de concreto a 300 por hora. Por aí, ela explora o ponto de ignição, a imensa carga de sacrifício físico e mental exigida para suportar essa carga energética toda e a necessidade de atenuantes para que a luz não simplesmente pulverize quem está observando. Nossa, pulverizar é a palavra certa. E também tem o mais intrigante, né? O imperativo categórico de voltar para a banalidade da vida diária depois de uma vivência extrema dessas. Aham, a descida da montanha. Mas bom, a jornada analisada começa, inevitavelmente, no sopé da montanha. E o primeiro alicerce dessa estrutura aponta que Jesus selecionou Pedro, Tiago e João e levou os três sozinhos para um lugar retirado. Isso. E o foco de atenção aqui não está nas habilidades de convencimento deles. Nem na disciplina. Exato, nem na disciplina, mas na absoluta iniciativa divina. A eleição é muito específica e, segundo a interpretação mística, totalmente desprovida de um currículo de méritos prévios que a justifique. Então vamos desempacotar isso porque é muito forte. É semelhante a alguém que ganha o prêmio principal da loteria sem nunca ter preenchido um bilhete. Ou paga uma aposta, né? Simplesmente ganha. Só que isso gera um impasse lógico imediato, sabe? Fiquei pensando, se a experiência mística não é um prêmio por mérito, e se os discípulos que ficaram lá na base da montanha também eram indivíduos dedicados, íntimos e vocacionados para a santidade? Onde é que fica a justiça nisso tudo, né? Exato. Qual o sentido dessa exclusividade? Parece um roteiro planejado milimetricamente para gerar ressentimento cósmico entre os que não foram chamados. Mas essa suposição de ressentimento faria todo sentido dentro da nossa lógica corporativa humana. Onde você é promovido se bater a meta. Exatamente. Onde a elevação é interpretada como uma promoção ou recompensa de performance. Mas a estrutura que a gente está investigando arranca o ego do centro da equação logo no primeiríssimo estágio. Dá uma rasteira no ego logo de cara. Uma rasteira violenta. Não se trata da alma que desperta numa terça-feira qualquer, decidida a romper o véu da realidade por pura força de vontade. Tipo, hoje eu vou meditar até flutuar. Isso. Não é assim que funciona.
É a realidade divina que exerce uma força de atração quase gravitacional sobre a pessoa. A tradição argumenta que essa força puxa o indivíduo da condição natural dele, dos apegos mais rasteiros. Mas não como uma medalha de bom comportamento. Não de jeito nenhum. Como uma escolha inescrutável e gratuita, sabe? Muito parecida com a forma imprevisível como figuras históricas foram convocadas para serem grandes líderes ou profetas. Espere, então isso significa que a busca ativa, a meditação diária, aquele estudo super rigoroso e as práticas de abnegação não garantem por si só o acesso a essa montanha? Não garantem. Caramba, isso soa bastante frustrante para qualquer pessoa que dedique a vida inteira tentando se purificar para alcançar esse topo. Eu entendo que isso é frustrante, mas o esforço não compra o acesso. Ele prepara o terreno. A disciplina rigorosa limpa o recipiente, mas a elevação em si não é fabricada pela força dos nossos músculos espirituais tentando escalar o infinito. Como se a gente pudesse construir uma escada para o céu com as próprias mãos. E não podemos. Ela brota da vontade soberana externa de puxar esse peso morto para cima. Isso impõe uma redefinição drástica sobre aquele mito do controle que a gente tem. A gente adora achar que está no controle de tudo, né? Nossa, sim, há um desejo intrínseco de acreditar que a gente domina o próprio avanço existencial. Mas a anatomia desse processo revela que a humanidade é sempre o receptor da experiência. O receptor, nunca o arquiteto principal. Exato. Eterno. Se o alcance do pico fosse mérito exclusivo da pessoa, a experiência nasceria corrompida pela arrogância antes mesmo de começar. O indivíduo seria esmagado pela vaidade da própria subida. Uau. Esse esvaziamento prévio do ego pela gratuidade da escolha faz muito sentido na teoria. Mas, olha, quando a transição do convite para a ação física acontece, o cenário revela uma dinâmica punitiva quase. É bem pesado. Muito pesado. Porque a condução é feita fisicamente por uma montanha. O material base descreve o trajeto com detalhes de pura aflição, sabe? A subida não é um passeio no parque. Longe disso. É aquele cansaço esmagador gerado pelas imperfeições, a fragilidade latente do corpo, a fome batendo, a desidratação, aquele desejo violento de simplesmente deitar no chão e desistir de tudo. E a tentação de olhar para trás, né? Nossa, sim! Aquele constante e discreto olhar de arrependimento para trás, observando a segurança da planície que ficou lá embaixo. E aí o paradoxo se torna gigantesco. Porque o favor da escolha cobra um preço tão alto. Exatamente. Se teve um favor imenso da escolha sem mérito, por que a execução da jornada exige uma tortura emocional e física tão absurda? Imagina só, é como ganhar uma passagem de ida para o lugar mais incrível do universo. Só que você descobre no portão de embarque que a travessia vai ter que ser feita a pé. Sim, a pé e carregando uma mochila cheia de pedras pontiagudas. E a cada metro de inclinação, a mochila das nossas limitações vai ficando mais hostil. Mas aí que tá, essa hostilidade da escalada atua como um mecanismo vital de sobrevivência. Não é uma punição arbitrária. Sério? Como assim, de sobrevivência? É que a atração divina dá o convite, certo? Mas a biologia e a psicologia do indivíduo ainda pertencem à planície. A mente humana é densa, ela é povoada de certezas, vícios de pensamento e instintos de autopreservação focados no conforto imediato. A gente quer a cama quentinha. Todo mundo quer. Então, a exaustão do corpo e o esgotamento mental que são gerados na subida funcionam como um solvente de altíssima eficácia para derreter essas resistências. A subida dilata a capacidade de suportar o impensável. Ah, então a frustração, o medo, a fome. Cada uma dessas etapas forceja a abertura de espaço interno. Sem essa dilatação dolorosa, a estrutura psicológica do recipiente colapsaria instantaneamente ao atingir o cume. Entendi. Então o esgotamento não é um obstáculo na jornada, ele é a ferramenta principal. A principal ferramenta. É uma espécie de esvaziamento pela fadiga, né? Forçando a pessoa a largar pelo caminho aquilo que seria inútil lá nas alturas. Precisamente, porque largar as convicções mesquinhas não acontece num estado de repouso confortável. Requer crise. Ninguém muda de verdade no sofá assistindo série. Não mesmo. O progresso exige o abandono progressivo da necessidade de controle. A esperança na segurança da planície precisa ser morta ao longo daqueles abismos do caminho. Para que haja espaço livre, né? Isso, para que haja espaço quando a novidade absoluta do topo se revelar. Importa muito chegar ao cume com os bolsos completamente vazios. Faz todo sentido. E essa necessidade imperativa de chegar vazio ao cume
nos leva ao grande clímax estrutural desse encontro místico. O momento da verdade. É quando os pulmões já não têm mais fôlego nenhum e a subida termina, a narrativa atinge seu ponto de ruptura. O relato aponta que o rosto brilha com a intensidade do sol, as roupas ficam alvas como a luz. E a energia irradiada é fulminante. E olha que loucura, a reação registrada dos apóstolos não é o alívio. Eles não abrem um sorriso e dizem, nossa, que paz. É o terror profundo. Eles caem atemorizados. A primeira e mais visceral reação orgânica diante da verdade exposta não é o êxtase reconfortante, mas o pavor de ser desintegrado. Porque o terror é a resposta inevitável da finitude quando encostada na imensidão sem fronteiras. Dá um tilt no sistema. Um tilt gigantesco. A psicologia ligada ao sagrado e ao transcendente sempre soube disso. A realidade suprema, na sua essência não diluída, não tem absolutamente nada de amena ou acolhedora para quem ainda está preso na forma física. Ela é esmagadora. Ela é pura densidade. E é no pico desse terror, quando eles estão prestes a ter a sanidade aniquilada, que o relato introduz um elemento fundamental. A misericórdia. Exato, um elemento de misericórdia e engenharia espiritual. A inserção de um filtro. A inteligência que coordena o evento percebe a extrema fragilidade das testemunhas e lança uma nuvem sobre o cume. Uma nuvem desce e cobre os três com a sua sombra. Rapidamente, e os cobre com a sombra. E essa intervenção da nuvem, nossa, altera o jogo completamente. Sabe o que me lembra? A mecânica de observação de um eclipse solar. Ah, sim, perfeito. Porque se alguém tenta encarar o fenômeno do Sol diretamente no auge do alinhamento, sem nenhuma barreira física, a radiação queima a retina de forma irreversível. A visão crua, ela atrai a cegueira ou a destruição. Você precisa da proteção. Isso. Os óculos de proteção astronômicos funcionam como essa nuvem, como a sombra descrita nesses textos antigos. E o mais interessante é que o escudo escuro não é colocado no rosto para esconder o sol. Como se o eclipse fosse um segredinho, né? Exato! Não é um segredo egoísta. É justamente o contrário. É colocado para permitir que a pessoa contemple a grandiosidade sem que a destruição dos olhos aconteça. O véu denso torna a imensidão contemplável e, suportável. E a física dessa proteção ocular que você citou se traduz magistralmente para a expansão da consciência. O corpo místico de estudos chama esse filtro providencial de elevado véu da ignorância. Elevado véu da ignorância. Isso subverte toda a lógica moderna. Subverte completamente, porque a premissa de hoje é que mais informação, mais clareza e mais transparência resultam sempre em maior entendimento, certo? É o que a gente quer o tempo todo. Respostas claras. Mas esse conceito coloca isso em xeque. O véu demonstra que o bloqueio parcial da verdade é o que garante a coesão da mente. Nossa. É concedida apenas a voltagem exata de realidade que os circuitos cognitivos da criatura suportam processar naquele milissegundo. Se vier um volt a mais, queima tudo. Queima o fusível na hora. O acesso irrestrito à totalidade fundiria o sistema. Cara, isso joga uma luz enorme sobre a dificuldade histórica de se relatar experiências profundas. É super comum notar que quem passa por crises transformadoras ou revelações de expansão de consciência são as pessoas que mais têm dificuldade para formar frases coerentes sobre o assunto depois. Elas perdem as palavras. Totalmente. Elas balbuciam, empregam os paradoxos meio confusos, sabe? Descrevendo sensações como, sei lá, chamas geladas ou escuridão ofuscante. O vocabulário parece que foi atropelado e deixado para trás na estrada. É que a linguagem despenca sob o peso da tentativa de reconstrução mental, né? As palavras foram desenvolvidas lá na planície para negociar objetos da planície. Para pedir um café na padaria. Isso, a gramática foi feita para medir a temperatura e o peso do mundo material. Quando a consciência retorna lá do cume, carregando os ecos de algo que só pôde ser assimilado sob a proteção do véu da ignorância... E mediado pela sombra. Exato, mediado pela sombra, aí o repertório linguístico comum prova-se rudimentar. É básico demais. A complexidade do encontro é tamanha que só resta a precariedade dos símbolos. O indescritível permanece indescritível. Permanece, porque a mente não armazenou a luz pura, entende? Ela armazenou o impacto da luz refratada pela sombra protetora.
Toda essa construção monumental, né? De montanhas áridas, luzes aterrorizantes que pulverizam a nossa linguagem e filtros celestiais de sombra, torna o próximo estágio dessa anatomia incrivelmente contrastante. E, até certo ponto, meio indigesto, sabe? A volta para casa. Sim, a volta. Porque após essa assimilação mediada pelo véu, a mente expandida recebe o que eles chamam poeticamente de notícias da eternidade. Lindo terno. Lindo demais. Mas aí, sem aviso prévio, sem nenhuma cerimônia de encerramento, o pouso é decretado. A devolução para a base é imediata. Não dá para montar acampamento lá em cima? Não tem permissão para construir tendas, fundar aldeias no topo ou fixar moradia no cume enevoado. A análise destaca enfaticamente que a experiência de posse das notícias da eternidade vai passar a ocorrer, predominantemente na repetição massiva da banalidade cotidiana. Na pia cheia de louça. Exatamente! A transcendência encontra a máquina de lavar roupas. Cara, essa conciliação é estonteante para mim. Como é que é estruturalmente possível conciliar uma experiência moldada por vertigens cósmicas com a obrigatoriedade de continuar a lidar com boletos, preencher planilhas no Excel ou realizar serviços mecânicos todo santo dia? O aparente choque entre a altitude do cume e a monotonia da planície revela o propósito funcional definitivo do contato místico. O retorno imediato atua como um processo de estabilização térmica e psicológica. Estabilização térmica. Legal. Pensa bem, se a imersão nessa alta atmosfera das revelações espirituais fosse mantida por muito tempo, a conexão da pessoa com o tecido social humano ia se corromper. Ela ia virar um alienígena no próprio habitat. Não ia conseguir conversar com ninguém na rua. Ia se isolar totalmente. E as correntes teóricas que analisam esse fluxo deixam claríssimo que o objetivo primordial de se experimentar o extraordinário nunca é arquitetar uma rota permanente de fuga da realidade comum. Não é para virar um ermitão na caverna. Não. O arrebatamento temporário ocorre exclusivamente para alterar a lente através da qual a percepção comum é processada. Então isso significa que a experiência mística não é uma ferramenta para escapar dos problemas materiais? Longe disso. É um equipamento de infiltração, um meio de injetar e misturar a eternidade dentro da poeira rala do nosso cotidiano. O fluxo de santificação do ordinário exige isso. Esse conhecimento absorvido produz uma renovação muito profunda na engrenagem interior, dilatando o entendimento. E essa dilatação precisa invariavelmente ser testada e colocada a serviço lá no lugar de origem. Onde a vida acontece. Trânsito, trabalho exaustivo, tudo isso deixa de ser mero obstáculo para a espiritualidade. E vira o quê? O palco principal. Se transformam no próprio laboratório onde a consciência transfigurada opera. É a descida da montanha que valida o que aconteceu no topo, garantindo que aquela elevação ilumine por dentro e transborde por fora. Mas esse transbordar carrega um perigo, né? Uma armadilha comportamental catastrófica que a parte final dessa exploração que a gente está fazendo trata com muito cuidado. A famosa armadilha do ego iluminado. Sim. Tem uma chance brutal de que o indivíduo que testemunhou eventos tão fora da curva e que agora caminha pela planície, portando uma compreensão supostamente superior, acabe inflacionando o próprio senso de importância, Aquela síndrome de guru. ao cercado por um bando de ignorantes. É muito comum, infelizmente. Mas a dinâmica natural desse contato desativa a vaidade antes que ela cresça. Porque o privilégio de enxergar além das sombras nunca pertenceu à força orgânica de quem viu, certo? Afinal, a atração inicial foi uma iniciativa externa, e a luz ofuscante só foi atenuada por pura misericórdia e concessão divina. Não sobrou espaço para o orgulho. Não existe base factual para o orgulho. Muito pelo contrário, né? O mesmo facho de percepção extraordinária que deslumbra revelando o gigantismo da fonte opera ativamente para escancarar as fraquezas, inconsistências e misérias de quem foi alvo da iluminação. A luz cinzeladora atua como uma faca de dois gumes. O mesmo instrumento que permite a visão do sagrado, corta profundamente as ilusões de autossuficiência. A mente é forçada a confrontar a assimetria esmagadora entre a perfeição que ela contemplou e a própria mediocridade. Para visualizar esse fenômeno cortante de purificação da vaidade, eu fiquei imaginando um cômodo amplo e totalmente escuro.
Aham. Pela ausência de luminosidade, a nossa suposição natural é de que o ambiente está super limpo e organizado. A penumbra atua como um esconderijo super acolhedor. O que os olhos não veem, né? O coração não sente. Mas aí, subitamente, aciona-se um refletor de intensidade absurda, equivalente àqueles holofotes de um estádio de futebol, exatamente no centro da sala. A clareza irrompe, revelando a imensidão e os detalhes da arquitetura majestosa daquele espaço. É maravilhoso. Mas Simultaneamente, essa altíssima definição luminosa evidencia bilhões de microscópicos grãos de poeira e detritos que dançam flutuando no ar, que antes eram perfeitamente invisíveis. aquela poeirinha que só aparece na luz do sol. Isso. Os grãos minúsculos e as manchas expostas pelas bordas do foco são as nossas infinitas imperfeições, egoísmos e falhas do observador. Torna-se estritamente irracional nutrir arrogância baseando-se na beleza do ambiente revelado, quando essa mesma luz denuncia sem nenhuma piedade a inacreditável quantidade de sujeira que habita o mesmo ar. A humilhação que essa revelação proporciona é o antídoto mais eficaz contra o narcisismo. Fiquei impressionada com essa imagem. A sala repentinamente iluminada ilustra com extrema eficácia a dinâmica daquilo que a sabedoria clássica chama de pura desnudez. É a remoção completa da maquiagem do ego, sabe? Pura desnudez. E para alicerçar a gravidade desse movimento contínuo de esvaziamento, a pesquisa que guia essa nossa exploração de hoje recorre às análises de Arinteiro. Um teólogo importante, né? Sim, um pensador dominicano que mapeou os estágios avançados dessa via evolutiva observando gerações de místicos. O trabalho minucioso do Arinteiro argumenta que o verdadeiro progresso da consciência não se resume só aos momentos em que o holofote está ligado e a euforia do deslumbramento acontece. Tem mais coisa aí. Tem. A arquitetura da alma, segundo ele, demanda também períodos de aridez e tempestade. Pera, a escuridão também faz parte do currículo prático de purificação? A ausência de clareza exerce uma função ativa de aprimoramento em vez de ser só um castigo ou retrocesso? Totalmente. Para o Arinteiro, a retidão autêntica se forja nos extremos. A desolação, aquele silêncio pesado e as trevas da dúvida operam junto com a bonança luminosa para exaurir as pretensões de poder da mente humana. O ego não tem onde se esconder nem na luz e nem no escuro. Nenhum nem no outro. O caçador de experiências espirituais que só busca o arrepio das luzes fortes ainda é um escravo da vaidade, interessado só em entretenimento emocional. Que é ir no parque de diversões espiritual. Exatamente. A grande virada descrita no trabalho desse pensador não mira o acúmulo de momentos extraordinários. O alvo é estabelecer uma estrutura interior de tamanha simplicidade e desapego que a inteligência passa a repousar calmamente sobre a verdade. Por dentro e por fora. Sim, independente se o clima interno no momento é de tempestade severa ou de céu aberto. Então, amarrando as pontas desse complexo trajeto de montanha e planície, a gente chega a um mapa que destrói completamente o senso comum que quem nos escuta deve ter tido em algum momento. Destrói mesmo. A anatomia real de um contato profundo se inicia com a demolição